Prontinho, cheguei! E deixa eu falar com vocês, hoje eu estou gravando a aula porque, rapaz, o fio de internet aqui da rua aqui, roubaram o fio, cortaram, e aí, né, eu estou aqui aguardando o retorno da internet, mas como a internet não voltou, eu decidi gravar a aula no YouTube para a gente não ter nenhum problema e ficar sem a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu de vez em quando eu vou ficar na frente aqui da apresentação, que não estava pronta para ser neste formato, né, de gravação do YouTube, mas eu vou chegando para um lado e para o outro, saindo da frente, para vocês poderem acompanhar, tudo bem? Então, hoje mais uma aula do professor Rafael, tá bom? Nós temos hoje na programação fazer a correção da trilha 3, né, que fala sobre ângulos, e posteriormente, em outro vídeo, o professor vai trazer o próximo tema, tá bom? Então vamos lá para a correção. Aula de matemática, é hora do sinalzinho, vamos lá! Pronto, eita! Pronto! Então vamos lá, vamos entrando no colégio, né? Quer dizer, é a escola entrando em nossa casa, né? Já que nesse momento, né, da doença, do jeito que está aí, a gente é o que dá pra gente fazer, né? E vamos deixar a escola entrar em nossa escola, na nossa casa, e vamos aprender matemática, que é isso que é importante, tá bom? Solta a vinheta! Pronto! Então, ó, o que acontece? O que a gente tem para hoje, né? Nossa aula seria gravada, mas ela não será, né? Está gravada no YouTube. Então vamos para a correção. Trilha 3, tem as páginas 2 e 3 para a gente fazer a correção. Tem uma primeira atividade aqui, em que é solicitado que os alunos façam a medida destes 3 ângulos, tá bom? Quem não tem transferidor, o professor pediu só para classificar estes ângulos como ângulos agudos, ângulo reto ou ângulo obtuso, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Eu fiz o seguinte, eu peguei o primeiro ângulo, este ângulo que está aqui, ó, prezados, e ampliei ele, né? Eu peguei e coloquei ele aqui. E eu vou pegar e vou fazer a medida desse ângulo. Mas para eu fazer a medida e ficar melhor para vocês, eu vou cobrir estes dois lados do ângulo com outras retas, outras semi-retas, me perdoem, de cor vermelha, tá bom? Então vamos lá, fazer isso, ó, peguei o ângulo ampliado, né? Vou colocar as retas vermelhas, tá vendo? A gente vê de cara que esse ângulo forma aqui num cantinho, ó, um canto que parece o cantinho da nossa parede, o cantinho da porta, o cantinho da janela de nossa casa, né? E aí eu vou retirar esta imagem de trás e vou trazer o transferidor para fazer a medida do ângulo. Então, ó, trazendo o transferidor para medir qual é a medida do ângulo, vocês prestem atenção numa coisa, viu? É sério. O centro do transferidor tem que estar no vértice do ângulo. Então a gente observa aqui que dá mais ou menos um ângulo, está um pouquinho para a esquerda ali, então entre 89 e 90 graus, tá bom? Então este ângulo de 90 graus. Aí tem este outro ângulo aqui, né? Esse aqui, ó, gente, ele ficou quase em cima do 90, entendeu? Então eu vou dizer que foi 90 graus, que é o primeiro ângulo. O segundo ângulo que tem na atividade é um ângulo que está um pouquinho aberto, não é isso mesmo? Então, esta abertura eu vou fazer o mesmo esquema. Vou, né, passar vou acender, vou colocar, né, semi-retas vermelhas para representá-lo. E depois eu vou trazer o transferidor para fazer a medida. Essa medida, eu vou até sair da frente, né, porque agora eu fiquei um pouquinho na frente. Pronto. Esta medida a gente começa no zero. Eu coloco o vértice do ângulo no centro do transferidor e faço a medida. Essa medida aqui, ó, tá quase em 130 graus. Então, como a gente não tem, né, não tá na sala de aula, a gente pega o livro lá e bota o transferidor em cima, é uma coisa que eu estou fazendo, né, de forma virtual. Então, aqui ficou entre 129 e 130 graus, tá bom? Então, se algum aluno colocar 129 graus ou 130, o professor vai aceitar, porque a precisão nesse momento não é tão legal assim, tá bom? E temos um terceiro ângulo, que é este ângulo que ele é mais fechadinho, né?
E este ângulo mais fechadinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou acender eles com retas vermelhas, né? E vou depois trazer o transferidor para fazer essa medida. Sempre colocar o transferidor, o centro do transferidor, no vértice do ângulo, quer dizer, na ponta do encontro, no encontro entre as duas semi-retas, e fazer essa medida. Olhando sempre se eu vou olhar para o lado no sentido anti-horário ou no horário. Neste caso, como o ângulo está virado para a direita, né, eu vou fazer esta medida no sentido anti-horário. Então eu tenho aqui que é 0 graus, 10, 20, 30, 40, 50, está beirando ali 59 graus, mas pode também ser 60, porque como o professor está fazendo virtual, isso não vai ficar tão fidedigno assim, né? Então, este ângulo é um ângulo de mais ou menos 59 graus ou 60 graus, tá bom? A precisão não vai ficar tão boa assim. E aí o que acontece? Vamos para a mesma questão. Então nessa questão, tinha pedindo para a gente fazer a medida. Como vocês só têm o livro virtual, a medida não vai conseguir ser feita, né? E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui quais foram as medidas que a gente conseguiu fazer. É entre 89 e 90 graus o primeiro ângulo. O segundo é entre 129 e 130. O terceiro é entre 59 ou 60 graus, né? Tá por ali, tá pertinho ali. E eu vou agora classificar esses ângulos conforme é a sua medida. Então, se um ângulo mede 90 graus, eu vou supor agora que esse ângulo mede 90 graus certinho. Então, este ângulo é um ângulo reto, tá bom? Esse aqui é 90 graus, tá certinho, ele tá legal, viu? 89 ali, mas é 90. Então, esse é um ângulo reto. Este ângulo aqui, aberto desta forma, é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele mede mais do que 90 graus. E a gente viu que os ângulos que medem mais que 90 graus são ângulos obtusos. E o ângulo que mede entre 59 e 60 graus é um ângulo que mede menos do que 90 graus. E a gente viu que estes ângulos que medem menos do que 90 graus são ângulos do tipo agudo, tá bom? Então, o primeiro ângulo é um ângulo reto, o segundo é maior do que 90, é 130, é um ângulo obtuso. Não está escrito legal, deixa eu escrever aqui. Esse aqui é maior que 90, então ele é obtuso. E esse daqui é menor do que 90, ele é entre 59 e 60, então ele é um ângulo agudo. Então, o ângulo que é igual a 90 é reto, esse daqui que é maior que 90 é obtuso, e este que é menor que 90, ele é um ângulo agudo, tá bom? E agora, ó, a gente tem uma questão que pede para a gente observar os ponteiros dos relógios. E tem perguntando em quais destes relógios os ponteiros estão marcando um ângulo de 90 graus. Gente, tem dois relógios que tem um ângulo de 90 graus aqui. Um deles é o relógio que está representado na figura 8 e o outro é o que está representado na figura 9. Este ângulo aqui, que parece, me permita a analogia, um L. O formato do ângulo fica parecendo um L, bem direitinho, bem retinho mesmo. E aí a gente tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Então a resposta dessa questão é que os ângulos de 90 graus que são retos são os relógios que estão representados nas figuras 8 e 9. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, as referências de nossa aula de hoje foram essas. E um abraço para vocês. A lista de presença, eu vou colocar um link no Google Formulário. Vocês vão lá e preenchem o nome de vocês, tá bom? E depois disso, vocês estão liberados desta primeira aula, porque a segunda eu vou gravar no segundo vídeo, tá bom? Forte abraço para vocês, até daqui a pouco. Prontinho, vamos lá.